Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião e eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar ao teu coração. O texto que eu quero ler está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 18. Eu quero ler dos versículos de 9 até o 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor, que certa noite o Senhor falou a Paulo em uma visão. Não tenha medo, Paulo. Continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Uau! O apóstolo Paulo, ele está indo para Corinto e ele vai pregar o evangelho de Jesus nessa cidade. Paulo, ele enfrentou ali, queridos, grandes oposições. Então Deus, ele visita Paulo em uma visão e fala com o apóstolo Paulo. E essas palavras de Deus fortaleceram ainda mais a Paulo. O que ele, Paulo, podia esperar de Deus? Duas coisas. Primeira coisa, uma proteção em meio às perseguições. Segunda coisa que Paulo poderia esperar de Deus, confirmação de que as boas novas seriam acolhidas por muitos. As palavras ditas por Deus nessa visão revelam grandes verdades para os filhos de Deus. E também serve para a nossa edificação e nosso fortalecimento. Duas coisas me chamam a atenção. A primeira, Deus fala com Paulo, não temas, continue a falar. No versículo 9 que lemos, diz que certa noite o Senhor falou a Paulo, não tenha medo, continue falando e não fique calado, Paulo. Deus disse, continue dizendo aos seus filhos. Sabe, irmãos, as nossas experiências com as lutas, muitas vezes, elas causam medo, elas causam insegurança. Paulo havia sido apedrejado em Listra e agora está diante dessas oposições. Mas Deus, de uma forma sobrenatural, ele intervém e ele fala numa visão, não tenha medo. Sabe, querido, quando nós ficamos com medo ou com receio, inseguros, nós geramos mais um problema dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele vai declarar lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, 5, ele vai dizer assim, pois quando nós chegamos à Macedônia, nós não tivemos nenhum descanso. Nós somos atribulados de todas as formas, conflitos externos e temores internos. Meu Deus, é interessante o que ele diz aqui, conflitos externos e temores internos. Ou seja, os conflitos externos gerou medo dentro dele. Exatamente isso que acontece conosco diante de uma luta, diante de uma perseguição. Jesus, ele declara algo na sua palavra para mim e para você. E lá no Evangelho de João 14, 27, ele vai dizer, eu deixo-lhe a paz. A minha paz eu lhes dou, eu não dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações e nem tenham medo. Dar a paz é algo que Jesus faz. Mas o não se perturbar, queridos, os nossos corações, somos nós que temos que fazer. Ou seja, a paz de Deus não está ligada à minha necessidade, mas a paz de Deus está ligada naquilo que eu faço para Ele. Ou seja, a intervenção de Deus só vem de nós fazermos a nossa parte e esperarmos nele. Para Deus é tão importante que não tenhamos medo, irmãos, porque a fé, ela começa com uma atitude interior. A fé, ela nunca começa, com nós resolvendo os problemas, as circunstâncias, mas o seu poder dentro de nós nos capacita a resolver os problemas e as circunstâncias. Então a fé, ela não é uma vara mágica, que quando você bate nos problemas, ela desaparece instantaneamente. Não, ela primeiro nos leva a um lugar onde aquele problema ou aquela circunstância não nos incomoda, não nos afetam mais. Aí sim,
os milagres começam a acontecer. Deus nunca disse que nós não teríamos problemas, mas Ele disse, quando você passar, Deus diz, não tenha medo. Deus não disse apenas não tenha medo, mas Ele diz, continue falando. Deus dá uma ordem a Paulo, continue falando, continue pregando, continue anunciando. A segunda coisa que me chama a atenção aqui é que havia uma promessa do Senhor. E qual é a promessa? Está lá no versículo 10. O Senhor diz assim, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Deus está dizendo que estaria com ele. Deus está conosco, querido. Jesus nos prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que ninguém iria fazer mal ou feri-lo. A Bíblia diz que aquele que está em Deus, o diabo não toca. Uau! Aquele que é de Deus ou está em Deus, o diabo não toca. O Senhor diz para Paulo, Paulo, tem muita gente nessa cidade, mas ninguém vai fazer mal, ninguém vai feri-lo. E a Bíblia diz que assim Paulo ficou ali, durante 1 ano e meio, ensinando-lhe a palavra de Deus. O Senhor presente, operando de uma forma sobrenatural na vida dele. E eu quero liberar essa palavra ao teu coração nessa manhã. O Deus presente está aí hoje, pronto para te abençoar, pronto para te dar um dia de vitória, de graça e de poder. Por isso continue, não pare, não tenha medo. Existe uma promessa que o Senhor já liberou para você nessa manhã. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que o Senhor te abençoe nessa manhã e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz.